Claro que a gente vai continuar monitorando essas movimentações. Tem outras notícias importantes. Javier Milei será o primeiro presidente a ser recebido por Donald Trump após a vitória nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. O mandatário argentino vai se encontrar com o republicano na próxima semana na residência dele em Mar-a-Lago, e que fica no estado da Flórida. Milei foi convidado a ser orador no CEPAC, um evento que vai participar, inclusive, ao lado de Donald Trump e do vice-presidente eleito J.D. Vance. A proximidade entre o presidente argentino e o republicano pode, inclusive, ofuscar a liderança e a importância do Brasil nos próximos anos. Mota, já é um indício do que vem pela frente? Parceria entre os dois, Donald Trump, Javier Milei, talvez Milei sendo escolhido como o grande representante de Donald Trump na América do Sul, enfim... Ponto para a Argentina, nós sairemos prejudicados nisso ou não? De forma nenhuma. Primeiro, Milei merece. Milei é um campeão da liberdade. Ele teve a coragem de chamar o bufão da Venezuela de ditador na cara dele. Ele teve a coragem de subir na tribuna da ONU e denunciar o aparelhamento daquela instituição que se tornou um fiscal do politicamente correto no mundo inteiro. A cereja do bolo, Caniato, é que o Milei vai falar no CEPAC da Flórida. O CEPAC é uma conferência conservadora. Há muitos anos ela já acontece aqui no Brasil também. Foi o deputado Eduardo Bolsonaro que trouxe a CEPAC para o Brasil. Eu já participei de 2 edições da CEPAC Brasil. É um evento fantástico. Na última edição que eu participei, estava Javier Milei. Olha... Se Milei vai se encontrar com Trump, eu acho praticamente garantido que o nome de Jair Bolsonaro vai surgir na conversa. E eu mal posso esperar para ouvir o discurso que o Javier Milei vai fazer na tribuna da CEPAC. Mais uma edição da CEPAC, lá na Flórida, Estados Unidos. E, claro, o aguardado encontro entre Javier Milei e Donald Trump. Você, Cristiano Beraldo? Esse é um encontro já realmente esperado, porque Javier Milei tem muitas semelhanças na sua forma de enxergar como a presidência da República deve ser exercida. E fortalece a Argentina essa relação entre Milei e Donald Trump, sobretudo no momento em que a Argentina vem também sinalizando para a China, existe um fluxo de comércio muito importante entre a Argentina e China. A Argentina não pode abrir mão desse comércio, mas agora, com Trump no poder dos Estados Unidos, isso dá uma equilibrada no jogo e a Argentina tem condições de se colocar num papel de usufruir de oportunidades que vão surgir, Caniato. A gente vê aqui o próprio Brasil, que teria muito mais condições de estabelecer parcerias de governo, políticas públicas alinhadas entre governos para favorecer o desenvolvimento de tecnologias, de indústrias, de emprego e renda no Brasil em troca de fornecimento de uma série de produtos para os Estados Unidos, coisa que a gente não vai fazer. Talvez a Argentina faça, e se fizer, vai fazer isso com muito sucesso. O impacto de alguma medida dessa, de parceria efetiva para trazer investimentos americanos para a Argentina, o impacto disso na população argentina será sentido assim na velocidade da luz. A Argentina tem totais condições de, em pouco tempo, sair de uma situação de calamidade que se encontrava no governo anterior para um momento de grande prosperidade sob a gestão de Javier Milei. Tomara que isso aconteça, porque o desenvolvimento da Argentina também significa, de uma certa forma, o desenvolvimento da região e novas oportunidades para o Brasil. É a sua expectativa, Dávila, a sua projeção que Javier Milei tente trabalhar melhor essa relação com os Estados Unidos e potencializar, talvez, parcerias comerciais com Donald Trump? Enfim, muitas oportunidades à vista, né? Só para lembrar, quarta-feira foi exatamente o que eu falei, que aqui na América do Sul, a Argentina ia se tornar o parceiro preferencial dos Estados Unidos por causa da relação de Milei com Donald Trump. E isso está começando a fazer. Vamos colocar as coisas no seu devido
tamanho, né? O CEPAC é um encontro informal, não é um encontro do presidente dos estados com o presidente, é um acordo que eles estão ali, e se o Bolsonaro tivesse passaporte, provavelmente também estaria nessa conversa com Trump, Milei e Bolsonaro. Então não é que é só uma questão voltada para o Milei. É porque o Milei vai estar na conferência e que o Trump também vai estar. E é óbvio que ali eles vão fazer ali uma primeira ligação. Mas não há dúvida que a Argentina vai se tornar o parceiro preferencial, não só por causa das afinidades ideológicas, mas porque a Argentina quer fazer negócio. A Argentina está aberta para querer atrair investimento de novo. E quer investimento dos Estados Unidos justamente para contrabalançar o investimento da China, que também já é o maior investidor na Argentina. Então, é isso que isso é diplomacia de Estado. Tem um recheio aí ideológico, todo mundo está no mesmo barco, mas tem uma questão de Estado. É o que o Beraldo estava dizendo. Nós temos que fazer uma política externa de Estado. E isso é que não se faz no Brasil. O Brasil nunca esteve tão distante dos Estados Unidos. E não é por causa desse governo, é por causa de uma série desses outros governos petistas do passado que distanciaram, mesmo quando haviam outros governos com maior afinidade, entre aspas, ideológica, porque nós não temos uma política externa de Estado. E isso vem prejudicando demais. Eu sei disso, Candiato, porque num desses governos petistas, eu organizei um primeiro encontro Brasil-Estados Unidos com 30 membros, 15 brasileiros, 15 americanos, que era misturado, democratas e republicanos. Nunca o diálogo havia sido tão pobre entre os dois países. Imagina só, precisava de uma atitude dessa para tentar reatar algum tipo de diálogo que havia sido perdido em Brasília por tanto tempo. Ou seja, o Brasil não vem fazendo política externa de Estado há muito tempo, e isso traz enormes consequências para o Brasil em termos de investimento. Pois é, muita gente não vê perspectiva de um aumento de relação após a chegada de Donald Trump. Ao contrário, né? O que permitiria que a Argentina nadasse de braçada justamente nessa relação com a gestão de Donald Trump com os Estados Unidos. Agora, Mota, quando a gente olha para essas recentes mudanças na Argentina e nos Estados Unidos, especialmente, é preciso falar sobre a alternância de poder, né? Ora um democrata, agora um republicano vai assumir os Estados Unidos. Também olhando para a Argentina aconteceu uma situação como essa, mas muitos acabam olhando para frente e entendendo que talvez outros países da América Latina passem por um processo parecido, semelhante, e que uma onda conservadora, uma onda liberal poderia tomar a América Latina ou a América do Sul, enfim. Isso não é improvável, né, Mota? Essa é a nossa esperança, Candiato. A esperança é que a vida de quem defende pautas que conduzem à pobreza, ao atraso, ao crime, que a vida dessas pessoas fique mais difícil, porque todo mundo vai olhar para o que está acontecendo na Argentina, todo mundo vai olhar para o que está acontecendo nos Estados Unidos, para outros países que implantaram as políticas corretas, e a vida dos políticos que vendem as políticas erradas vai ficar cada vez mais difícil. Vai ficar cada vez mais difícil para um parlamentar justificar que ele vota contra o fim das saidinhas, né? Ou que ele quer manter benefícios para criminosos presos, ou que ele é contra o endurecimento da legislação penal. Tem um outro fator também que vai influenciar. O Dávila descreveu aí o processo no Congresso Nacional de produção de leis, né? Faltou um elemento. Quando os deputados estão lá examinando se vão votar o endurecimento de uma lei, se vão acabar com o benefício, tem o lobista, Dávila, tem aquele rapaz ou a moça da ONG com nome fofo que chega lá e fala: senhor deputado, o senhor não pode fazer isso, olha como os criminosos sofrem no presídio, olha, vamos para uma conferência, eu vou levar o senhor para uma conferência lá em Seattle, eu vou levar para uma conferência em Nova York, vamos participar de uma sessão de discussão de direitos humanos em Londres. E aí essas ONGs, muito bem financiadas, estão por trás da maioria das iniciativas garantistas, desses projetos, dessas ideias que a maioria da população rejeita,
de criar um ambiente propício para os criminosos, isso vem de fora. Isso é recadinho mandado da esquerda americana, financiada por meia dúzia de fundações. Eu não vou nem mais repetir o nome aqui, vocês já sabem de quem eu estou falando. Essa torneirinha vai sofrer uma redução nos próximos anos. Essa é a minha aposta. Então a gente vai ver reflexos disso em todo tipo de política aqui no Brasil. Nós vamos ver pessoas que eram advogados de algumas dessas políticas. Vocês vão reparar como eles vão subitamente mudar de posição, mudar de discurso, passar a defender coisas completamente diferentes, para nossa sorte. Ainda bem. Não, mas você não falou, mas o pessoal já estava falando aqui, viu, Mota? George Soros e a Fundação Open Society. O pessoal já sabe aqui. Quer fazer o complemento, Dávila? Não, é isso mesmo. Tem o pior, Monta, eu acho que o exemplo mais nefasto desse lobby perverso foi o desmanche da reforma tributária. É inacreditável. Uma coisa que poderia beneficiar a todos, um sistema simplificado, foi destruído porque todo mundo se acha muito especial para ter o seu regime, a sua alíquota, as suas regras nessa categoria especial. E dilaceraram a reforma. Então, além dessas ONGs fofas descritas pelo Mota, tem esse outro lobby, que é o lobby de se apoderar do Estado, capturar o Estado e fazer com que o Estado sirva apenas os interesses das corporações e não o interesse nacional. É por isso que o Brasil está nessa situação. Onde estão os homens públicos que pensam no país? Infelizmente, é uma minoria.